E aí, pessoal, vamos fazer um resumão aqui sobre nutrientes. Quando você pensa em nutrientes, é basicamente o combustível do seu corpo. O que é um nutriente? Ele pode ser dividido a modo grosseiro entre macronutriente e micronutriente. Quando você pensa na categoria de macronutriente, estamos falando de carboidratos, proteínas e gorduras principalmente. E quando a gente pensa sobre micronutrientes, são vitaminas e minerais. Então a vitamina é um micronutriente, a proteína é um macronutriente. Tranquilo? Então, para a gente fazer basicamente aqui, vamos separar primeiro para falar sobre macronutriente e depois sobre micronutriente. Quando você pensa sobre quando você pensa sobre macronutriente, existem calorias nele, são presente uma quantidade calórica até que significativa, onde em 1 grama de carboidrato nós temos 4 calorias. 1 grama de proteína, nós fornecemos 4 calorias. E ao consumir 1 grama de gordura, você detém 9 calorias. Então, para mostrar um exemplo prático, para facilitar esse entendimento, pegue aqui uma imagem, um rótulo que você encontra em qualquer produto que você compra. Basicamente, basta você virar e vai ter uma tabelinha semelhante a essa, obviamente, com diferentes valores. Vamos pegar aqui a quantidade de carboidrato, 19 gramas. Então, colocamos 19 gramas. Se a cada 1 grama de carboidrato tem 4 calorias, então 19 multiplicado por 4, 76 calorias desse alimento são providas de carboidrato. A proteína, 2,6. Multiplico por 4, 10,4 calorias desse alimento são providas de proteína. E tem um total de 4,6 gramas de gordura, multiplico por 9, 41,4 calorias desse alimento são providos de gordura. Eu somo esses três e tenho aqui o total de 127 calorias fornecidas nesse alimento, no caso aqui da porção específica, em 6 biscoitos, ou seja, cada biscoito contém 5 gramas, totalizando um total de 30 gramas. É assim que faz a contagem de calorias e não necessariamente você vai encontrar valores exatos, porque podem ter arredondamentos ao longo desse processo. Quando você pensa sobre fontes alimentares, é outra coisa que também gera uma certa confusão. Quando eu falo assim, me fala fontes de carboidrato. Eu penso nas frutas, penso no arroz, penso nas batatas, penso no pãozinho. Quando você pensa sobre fontes de proteínas, estamos falando de carne vermelha, dos ovos, de queijos, de laticínios, de peixes. Ah, mas cadê o feijão? Cadê o grão de bico? Também são fontes de proteína, mas eu vou explicar posteriormente. E quando você pensa em fontes de gordura, estamos falando do abacate, do azeite de oliva, do óleo de coco e em oleaginosas, como por exemplo no amendoim. Agora eu vou te fazer uma pergunta. E se a gente for pensar numa pizza? Uma pizza ela tem lá a massa, ela tem molho de tomate, ela tem o recheio e aqui especificamente uma pizza de mussarela. O que ela é? Ela é uma fonte de carboidrato, de proteína ou de gordura? Peguei aqui, joguei no Google basicamente para encontrar a tabela nutricional de uma pizza e deparei com uma pizza congelada de mussarela. Eu falei, vai ser essa mesmo, só para a gente usar como exemplo. E aqui você percebe que quando você pensa na pizza de mussarela, ela tem 19 gramas de carboidrato, mas ela também tem 9,5 gramas de proteína e também tem 9,4 gramas de gordura. Então ela é considerada uma fonte de carboidrato, uma fonte de proteína e uma fonte de gordura. Não é porque um alimento ele é específico, exclusivo, que nem eu citei aqui. O abacate é uma fonte de gordura. Isso não significa que ele não tem carboidrato e não tem gordura, tá bom? Mas normalmente o que a gente detém fala assim, bom, se tem mais carboidrato, ele é considerado principalmente uma fonte de carboidrato, tá bom? Mas não significa que ele não tem os outros macronutrientes. Agora você já sabe o que é um macronutriente, eu posso falar essa palavra. Quando você pensa basicamente sobre um resumo do que é um macro e o que é um micronutriente, um macronutriente ele vai fazer aquela função constituinte do seu corpo. Os tecidos são formados principalmente desses macronutrientes e basicamente ele tem como uma função, por exemplo, o fornecimento de energia. Claro, aqui é o modo grosseiro. E quando você pensa sobre micronutrientes, eles vão fornecer substratos para enzimas para garantir principalmente uma melhora da sua saúde e função vital.
Quando você pensa sobre micronutrientes, estamos falando de vitaminas e minerais. E quando você pensa em vitaminas, existe uma gama dentro delas. Podemos citar, por exemplo, vitaminas do complexo B, que temos a vitamina B1, que é a tiamina, B2, que é a riboflavina, B3, que é a niacina, B5, que é o ácido pantotênico, vitamina B6, que é a piridoxina, a vitamina B7 ou B8, e alguns conhecem como vitamina H, que é a biotina, vitamina B9, que é o ácido fólico, e a vitamina B12, que é a cobalamina. Cada vitamina dessa do complexo B tem uma função no seu corpo. Algumas estão interligadas, talvez algumas alterações de exames laboratoriais possa ser por alguma deficiência nutricional. Algumas vocês já estão familiarizados na sua rotina, como por exemplo a vitamina B9, que é o ácido fólico, que gestantes, por exemplo, fazem a suplementação durante a fase da gestação e pré-gestação, para evitar, por exemplo, que a criança nasça com alguma deficiência no cérebro, para que ele não gere o crescimento nesse cérebro, por exemplo, tá bom? Então citei apenas algumas, mas por exemplo, vitamina B12, B9, B6, B2 e B3, já fiz um vídeo específico na página sobre os níveis de homocisteína. B1, por exemplo, tem como fator de risco em indivíduos bariátricos, alcoolismo também pode depletar, vitamina B2 pode estar deficiente em indivíduos que têm enxaqueca, então cada um tem uma função no seu corpo. Você pensa em vitaminas também lipossolúveis, que tem a vitamina A vitamina D, a vitamina E, a vitamina K, a vitamina K servindo para coagulação, vitamina E um potente antioxidante, cada um com uma determinada função. E temos os minerais, citei apenas alguns aqui: cálcio, magnésio, fósforo, potássio, sódio, cobre, cromo, iodo, ferro, manganês, molibdênio, selênio, zinco, boro, vanádio e por aí vai. Tem uma imensidão de mineral que também cada um deles tem uma função no seu corpo. E se tem uma função, é necessário principalmente você ter boas quantidades deles. Vamos dar um exemplo aqui. Vamos imaginar um indivíduo que ele tem dor de cabeça e vamos fazer uma relação com a nutrição. Quando você pensa sobre dor de cabeça, pode ser alguma deficiência nutricional, seja por uma vitamina, ou seja por um mineral, ou uma combinação de ambos. O que mostra a literatura que quando você tem dor de cabeça, pode ser por uma falta de ferro, vitamina B12, B9, B6, B5, B3, magnésio ou até mesmo molibdênio. Então você poderia, em base nisso, aumentar fontes alimentares desses micronutrientes, como por exemplo fornecer no magnésio rúcula, B3, que é a niacina, amendoim, B5, você poderia fornecer semente de abóbora, fonte de B6 na banana, fonte de B9, a couve, fonte de B12, o salmão, fonte de ferro, a carne vermelha e fonte de molibdênio, por exemplo, o feijão. Fornecendo esses nutrientes, você vai garantir com que você forneça, claro, nas quantidades adequadas, a ingestão diária recomendada para você evitar com que tenha uma deficiência nutricional. Interessante quando eu falo sobre recomendação diária, para cada vitamina e para cada mineral, você tem uma recomendação diária que é sugerido para você conseguir atingir. Então vamos citar aqui alguns. Vitamina C, você deverá consumir em torno de 75 miligramas de vitamina C. Vitamina E, 15 miligramas. A tiamina, que é a vitamina B1, 1,2 miligramas por dia. Vitamina B9, a recomendação diária é de 400 microgramas. De cálcio, 1000 miligramas. E de selênio, 55 microgramas. Então vamos dar um exemplo. Uma castanha do Brasil consegue fornecer até 62 microgramas de selênio, ou seja, uma castanha já consegue fornecer a recomendação de selênio. Uma laranja, 100 gramas de laranja fornecem 53 miligramas de vitamina C. Então, fornecer só a laranja, uma laranja como fonte de vitamina C, não vai conseguir atingir a recomendação diária. E aí vai gerando uma certa deficiência. Então, vamos dar um exemplo, um prato típico. Basicamente, nós temos 100 gramas de arroz, 100 gramas de feijão, 100 gramas de carne e alface com tomate, por exemplo. E aqui mostra, retirado do aplicativo WebDiet, que é o aplicativo que eu utilizo para fazer o cálculo da dieta. Ele mostra uma análise de micronutrientes. E como vocês podem perceber, essa é uma alimentação que consegue fornecer uma boa quantidade de fósforo, 50% da recomendação diária, 50% da recomendação diária de ferro, de cobre,
de zinco e consegue bater a recomendação diária de vitamina B12. Claro que aqui a gente está pensando exclusivamente numa única refeição, no seu almoço, por exemplo. Mas vamos imaginar um cardápio usualmente consumido pela população, que acorda, não sente fome e toma um café com açúcar. Vai almoçar um PF com arroz, com feijão, com contrafilé e uma batata frita. À tarde, consome apenas chocolate. Coloquei aqui no cálculo específico 30 gramas de chocolate, que dá basicamente aí um terço de uma barra inteira. E vai jantar, fala que não tem o hábito de comer batata, arroz antes de dormir, faz um sanduíche com 2 fatias de pão de forma, maionese, queijo e presunto. Mostro para vocês aqui a análise de micronutrientes obtidos através do aplicativo WebDiet para mostrar realmente o que foi atingido nesse dia. Como você pode perceber, nenhuma vitamina e nenhum mineral, a não ser a vitamina B12, conseguiu atingir a recomendação diária sugerida de acordo com a literatura. E aí o que acontece quando não fornece essa quantidade de micronutriente que é essencial para a vitalidade, essencial para a sua saúde, você começa a sentir dor em tudo que é canto. E aí você pensa, por que eu? Por que eu? Por que eu fui escolhido de sentir dor? O que eu fiz de errado? E eu falo, você comeu errado, sua alimentação não está fornecendo uma quantidade de vitamina e mineral, de micronutrientes essenciais, imprescindíveis para a melhora da sua saúde. A longo prazo, uma maneira crônica, você vai provocar a deficiência e vai comprometer, obviamente, a saúde do seu corpo. E aqui, quando eu penso na vitamina B12, uma coisa que é interessante ressaltar, pessoal, não basta apenas você comer, não basta você colocar o alimento na boca e você achar que isso vai ser o suficiente para absorver. Tem todo um mecanismo digestivo, você tem seu esôfago, você tem uma digestão do seu estômago, você tem a produção a partir do pâncreas, por exemplo, de enzimas digestivas, você tem, por exemplo, absorção no seu nível intestinal, então você requer um bom funcionamento de todas essas regiões para garantir com que o que você fornece de alimento você consegue absorver. Então vamos supor que você faça a utilização, por exemplo, eu sempre faço esse exemplo, mas eu ainda pacientes utilizam de uma forma crônica indiscriminada, sem necessariamente a prescrição de gastroenterologistas, por exemplo. O uso de inibidores de bomba de próton, como por exemplo o prazol. O prazol consegue alterar o pH estomacal, deixa menos ácido, as enzimas não conseguem trabalhar de uma maneira efetiva, não conseguem produzir, por exemplo, fator intrínseco. Sem a produção de fator intrínseco, você não absorve vitamina B12. Então, às vezes, você faz a ingestão e mesmo assim está deficiente. Por quê? Porque você tem toda uma deficiência nutricional que fez gerar dor estomacal, gastrite, aí você tem que usar medicamento e fica uma bola de neve, gerando uma deficiência e uma dor completa no seu corpo. Então aqui, pessoal, é basicamente um resumo para falar um pouquinho de uma forma mais didática sobre macro e micronutriente. Se você gostou mais ou menos desse vídeo, desse tema que não é tão científico, é só você me avisar que eu continuo fazendo nessa pegada também. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.